desejos realizados. Então, no José de Alencar tem isso, né? O guerreiro indígena, ele gosta de guerra, então ele toma um cauim e ele fica forte, ele fica um melhor guerreiro. Ou ele tem desejo de ter mulheres, aí ele toma um cauim e ele tem muitas mulheres. No conto O Recado do Morro, o desejo realizado vai ser o desejo de tocaia, né? Eles tomam um cauim e realizam a tocaia. Eles realizam a morte, como se dissesse a pulsão de morte, que para Freud é tão fundamental da nossa psique. Esse assassinato, essa tentativa de assassinato, melhor dizendo, no Conto do Morro, lembra muito Freud, né? Onde a horda primitiva fundaria a humanidade a partir do assassinato do pai Prímago. Mas em Pedro Orosio, a gente não tem o assassinato, né? Como que a personagem ela incorpora na hora da tocaia o seu lado esquerdo e ao conseguir realizar essa possessão é que ela se livra da tocaia. E aí então, enquanto lá no Freud a gente tem a reunião dos filhos para matá-lo e o sucesso, né, dessa realização do assassinato, no Pedro Orosio, né, os companheiros do pé boi, que é chamado, eles não fazem isso. Eles, na verdade, eles sofrem a punição, né? Eles serão mortos pelo pé boi, chamado pé boi. Então, o funcionamento daquilo que em Freud seria o papel da exogamia não acontece. No Conto do Morro, na verdade, quem é bem sucedido é essa personagem que vira, né? Ela vira do lado direito para o lado esquerdo e consegue ser o predileto por todas as mulheres e não vai ser morto. Esse lado, o lado esquerdo, na chamada linhagem de caboclos, né? De caboclas, fala de um lado desordeiro. Né? É um senhor do lado esquerdo, por exemplo, é metáfora de Exu, Elegbara, senhor das encruzilhadas, orixá que vai além do bem e do mal, que faz o bem e o mal conforme lhe pareça melhor para quem solicitar. Pé de boi, metáfora de Xangô, conforme lemos, assim como a imagem do raio, também presente no conto, encontra esse lado, chamado por Nietzsche de dionisíaco, em vias de ser o contrário de Apolíneo, por ocasião da tocaia, em que se vê sofrendo tentativa de assassinato. Os companheiros, enciumados por ele ter acesso a todas as mulheres, querem matá-lo. Assim como também no conto a gente tem a rainha e o rei Lundu, cujo protagonismo é homenageado com os senhores da festa, né, do conto, que são personagens negras e que conseguem ter uma exuberância, né? Elas chamam para a festa no conto. A gente tem a personagem Pedro Orosio chamando para essa possibilidade de despertar para o nosso lado esquerdo. Muito obrigada. É isso. Obrigada, Fabiola. Então, na verdade, é muito rapidinho, né? É uma apresentação de 8 minutos. Eu suponho que vocês tenham ficado com várias dúvidas. Não sei se deu para compreender plenamente de que se trata, mas é disso, assim, é a compreensão de que em uma sociedade doente, as pessoas que têm saúde, em geral, elas causam inveja. E a inveja é a causa fundamental das tocaias. Então, é um problema, assim, digamos, em expressão popular, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Ou seja, se você tem saúde, é muito perigoso você atrair sobre si a inveja. E aí é isso, né, de que as pessoas tendem a perseguir as pessoas que têm saúde. E muitas vezes a gente nem entende por quê. É preciso de um escritor como Guimarães Rosa para nos alertar para a existência disso, que talvez seja a chaga maior da sociedade, que é exatamente isso que a gente está assistindo com relação aos povos indígenas. Né? São povos
que há mais de 500 anos vem preservando um modo de habitar no planeta, que é um modo capaz de preservar a alegria de estar em meio à natureza, e que, no entanto, agora vem sofrendo toda essa perseguição que a gente assiste por parte do governo brasileiro. Então, assim, o que a gente, de certa forma, quando a gente assiste nos outros, mesmo assim, né, quando a gente assiste na perseguição sofrida pelos povos indígenas, é até fácil a gente compreender, né? O difícil é a gente compreender quando acontece com a gente. E aí a gente tende a ficar espantado, a sofrer com isso, a entender que isso não é passível de ser compreendido, e a gente fica existindo achando que o problema é conosco, quando o problema é com a sociedade, que não consegue lidar bem com a saúde. Então, na verdade, essa aula ela quis ser mais um pedido, né, uma convocação a que vocês possam estar numa relação consigo mesmos que seja pautada pelo cuidado e pela precaução com relação a isso, que é o perigo de sofrer, tocar em perseguição. Quando vocês acham que o problema é com vocês, é bom ter uma desconfiança. Desconfia se o problema é com vocês ou se o problema não é com, às vezes, as amizades que vocês têm, às vezes com a instituição em que vocês eventualmente vierem a trabalhar, ou a própria escola, enfim, no sentido de convidar vocês ao cultivo de um cuidado que é um cuidado atento com relação a essa possibilidade de ter tocaia, né? Ter tocaia e inveja, né? Que a gente possa lidar com isso de uma forma elevada, de uma forma espiritualmente superior, para que a gente não adoeça com as doenças que tem na sociedade em que a gente habita. Ética moral platônica, a gente compreende como uma forma de pensar o mundo que instaura uma certa moralidade. Quando, na verdade, o Platão, na verdade, até uma questão, né, se tem verdade ou se não tem, aí a gente já está fazendo exercício filosófico, mas quando a gente parte do pressuposto de que Platão e Sócrates, eles mesmos, eles eram considerados subversivos na época deles. Então, foi justamente por criticar a moral instaurada antes dele, a moral que às vezes era aristocrática, que era uma moral que nos orientava à desigualdade social, foi justamente por criticar a desigualdade social que Sócrates veio a ser filósofo. Então, em sua época, Sócrates era considerado um ser humano subversivo. E hoje, a gente, sobretudo quando vai estudar filosofia, a gente parte de uma outra ótica, e é essa ótica que considera Sócrates um moralista. Então, olha para vocês verem a sutileza do pensamento filosófico, né? Você pode tomar uma pessoa que era subversiva como moralista, e vice-versa. A gente pode tomar uma pessoa moralista como subversiva. Por exemplo, existe um escritor brasileiro chamado Nelson Rodrigues, que ele, em sua obra, ele buscava ser imoral, ou seja, ele queria atacar a moral vigente, porque ele acreditava que isso, né, você atacar a moral é capaz de nos dar saúde. E aí ele coloca na obra dele personagens que são ninfetas, né, que são assim adolescentes que são precocemente eróticas, no sentido de que, para a época dele, era profundamente chocante isso, né? De colocar uma personagem adolescente com uma sexualidade aflorada. E não só isso, ele vai colocar personagens homossexuais para contracenar.
e isso na década de 60 era o máximo do que se podia dizer de imoral. O contraditório da história é que Nelson Rodrigues, enquanto ser humano, era um ser humano profundamente moralista, rigoroso. Ele não permitia que as filhas dele utilizassem, por exemplo, roupas muito curtas, né? Saias curtas, essas coisas. Então, não permitia que as próprias filhas tivessem essa mesma atitude que ele colocava nas personagens da literatura dele. Ele não queria que as filhas tivessem isso que ele desenhava, que era a sexualidade precoce das ninfetas, que está lá nas personagens do Nelson Rodrigues. Então, aí você tem a oportunidade de enxergar o mesmo a partir de uma outra ótica. Um escritor que na obra dele coloca aí personagens imorais, mas com o intuito de assegurar, de asseverar a moralidade da sociedade da época, né? Que funcionasse como remédio a exposição de uma certa pornografia, né? Que a palavra é grega, porno quer dizer de prostituição, né? E grafia escrita, pornografia é escrita do que é prostituto ou prostituta, e aí tem toda uma condenação. Já na antiguidade grega, você tinha uma condenação, né, disso que são os trabalhadores do sexo. E aí no Nelson Rodrigues a gente vai ter isso. Por um lado ele condena, por outro ele expõe na obra como uma forma de medicamento, né? Pelo menos é isso que eu consegui interpretar. E aí, então, a gente tem isso, né? Que essa relação entre moral e imoral é uma chave de leitura possível para a gente ler como que se dá a filosofia, mas também como que se dá a relação dos filósofos e das filósofas com as sociedades em que eles habitam. Então, por um lado, o filósofo, em geral, é considerado como o mais subversivo da época dele. Mas quando a gente coloca sob a ótica da história da filosofia, na medida em que a subversão colocada pelo filósofo ou pela filósofa vige, ou seja, quando o filósofo ele é bem sucedido, ele consegue fazer com que o seu pensamento vigore na época, para além da época dele, né, de forma a ser um espelho eterno do que o ser humano pode conceber, né? A gente tem a instauração do filósofo como um ser moralista. E aí, então, o que a gente pode entender disso tudo? O que eu acho interessante é que o Guimarães Rosa ele vai realizar isso que eu compreendo, que é o seguinte: toda essa miríade, né, essa multiplicidade de teses filosóficas que existem na história da filosofia, que nem são tantas assim, a gente pode contar nos dedos a quantidade de filósofos e filósofas que são importantes e que a gente precisa estudar aí, se a gente quiser compreender o mínimo do que seja a prática filosófica. Por um lado, você tem isso, por outro, você tem o autor da literatura brasileira, que se chama Guimarães Rosa, e que vai, de certa forma, ele pega as teses fundamentais da história da filosofia e imagina como seriam aquelas teses no sertão, ou seja, no interior de Minas Gerais ou no interior da Bahia, mas que é um cenário literário que o Guimarães vai falar que todos nós trazemos com a gente. Então, o sertão, ele fala, mora dentro da gente. É um lugar em que a gente precisa ser mais forte para conseguir sobreviver. Que a nossa força no sertão, ela se realiza com astúcia. A gente precisa estar atento àquilo que pode e não pode ser. Por exemplo, em relação a isso, que é a moralidade ou a imoralidade. Né? Se, por um lado, a gente tem na sociedade, sobretudo agora, né, que é uma sociedade extremamente careta, na medida em que a gente tem um governo que se orgulha de uma moralidade patriarcal,
xenófoba, machista, racista, mas o que a gente pode dizer? Machista, racista, né? Que tem orgulho de caçar os direitos dos indígenas. Na terça-feira da semana que vem, a gente vai ter, no chamado Supremo Tribunal Federal, a votação da PL 490. O que é a PL 490? É uma medida provisória, ou seja, é uma alteração da lei que pretende fazer com que os povos indígenas não tenham mais direito às demarcações de terra que foram realizadas posteriormente à Constituição de 1988. Então, assim, em 1988, a gente teve a possibilidade no Brasil de ter uma Constituição, que é uma lei que vale para todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Essa Constituição, ela teve como diretriz, uma das diretrizes principais, o asseguramento dos direitos indígenas de ter uma demarcação da terra em que cada tribo indígena habita. Veja bem, em 1988, a gente teve assegurada a possibilidade de que cada tribo indígena tivesse um lugar onde morar. A PL 490, ela pretende dizer que todas as demarcações indígenas que foram feitas depois de 1988 e que não têm o documento de comprovação de registro de posse não são válidas. Isso quer dizer que todas as demarcações indígenas, praticamente, que foram feitas depois da Constituição, que foram todas as demarcações indígenas, não são mais válidas se essa medida provisória passar no Congresso Nacional, ou melhor dizendo, já passou. Ela passou no Congresso Nacional, agora ela está sendo julgada pela instância máxima do judiciário brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. E aí, na terça-feira da semana que vem, dia 25, a gente vai estar ali junto com as manifestações indígenas, reivindicando que essa medida provisória ela é inconstitucional. Pelo seguinte, a maioria das tribos indígenas, elas têm uma terra, né? Porque elas estão morando no Brasil. O problema é que elas não têm o registro de posse. Então, ainda que elas tenham a convicção de que elas foram contempladas pela lei de demarcação de posse, elas não têm o documento, porque não faz parte da cultura indígena ter documento de registro de posse. Então, elas não têm o documento. Supostamente, esse documento estaria onde? Na FUNAI, que é a Fundação de Amparo Indígena. O problema é que a FUNAI ela está totalmente administrada por pessoas que são contra a causa indígena. E aí, com certeza, esses documentos já foram incinerados, na melhor das hipóteses. Então, a gente tem um problema, né, um conflito muito grande no cenário político, como está sendo a tônica desse governo, né? Esses vai terminar ano que vem, 4 anos de governo Bolsonaro, e é muito radical, né? Assim, é um problema muito grande essa questão que vai ser levantada pela Lei 490, não apenas, medida provisória 490, desculpa, não apenas por conta disso, que é o direito assegurado pela Constituição com relação às tribos indígenas de permanecer na terra em que elas estão. O problema maior é que a gente sabe que essas tribos indígenas, quando elas estão na terra, elas cuidam da natureza. E, com isso, a gente tem assegurada não apenas a cultura indígena que recebe a terra, a gente tem assegurada a natureza que está em volta desses cuidados que são protagonizados pelas tribos indígenas. Então, assim, para terminar essa fala, antes de eu colocar a minha comunicação no Congresso, para a gente poder voltar a essa discussão, eu queria falar assim, que, de certa forma, se no Brasil a gente tem protagonistas que se ocupam e se preocupam
com cuidado da terra, com cuidado da mãe natureza, esses são os indígenas e os quilombolas. E esses estão sendo as maiores vítimas dessa situação, que é a situação de um governo de direita, né, ter sido levado ao poder no Brasil. O que a gente tem? A gente tem uma situação que é a seguinte: esses povos estão sendo tocaiados, ou, na linguagem do Guimarães Rosa, eles estão sofrendo reiteradamente emboscadas. Que é o seguinte: eles estão na terra deles, né? A terra que a mãe natureza concedeu que eles estivessem lá. E a gente tem de todos os lados, seja pelos garimpeiros que invadem as terras indígenas para tentar achar ouro e destroem os rios em que eles realizam essa garimpagem, seja a partir da ótica dos poceiros, que são as pessoas que invadem as terras para fazer uso capião, eles roubam as terras seja para plantar, seja para colocar gado, e com isso a gente assiste essa tragédia que é a diminuição das terras que podem ser cuidadas e devem ser cuidadas. A gente tem justamente isso, né, que é o aumento de situações em que esses povos sofrem perseguição. E se os povos indígenas e quilombolas sofrem perseguição, quem perde com isso não são só os povos indígenas e quilombolas, somos todos nós, porque nós perdemos isso que está se tornando cada vez mais um recurso para a humanidade inteira conseguir fazer frente à poluição que está causando o fim do planeta. Então, assim, quando a gente faz coro às manifestações que buscam assegurar o direito dos indígenas, na verdade, a gente está fazendo coro para assegurar o direito de todos nós de ter um planeta onde habitar. E a possibilidade da gente compreender, poxa, esses povos que exigem o direito de cuidar da terra, de serem cuidados pela terra, afinal de contas, por que eles são tocaiados? Por que eles sofrem emboscada? Quando a gente fala, bom, a gente tem interesses de pessoas sem caráter envolvendo aí esses direitos, eles querem roubar as terras dos indígenas. Parece muito simples. E é simples. O problema é quando a gente mesmo sofre perseguição e emboscada. E aí, a gente, quando está sofrendo perseguição e emboscada, a gente não consegue, muitas vezes, se dar conta de que está sofrendo. E eu acredito que a filosofia tem essa obrigação de nos alertar para isso, que é a possibilidade de todos nós de sofrermos, assim como estão sofrendo os indígenas e quilombolas, da gente também sofrer perseguição. Por quê? Porque a gente, junto com Guimarães Rosa, a gente se permite compreender que isso que estão sofrendo os povos indígenas não é esporádico, ou seja, não é por acaso, não é um acontecimento que se dá aqui e depois não vai se dar. Tem algo de estrutural nessa perseguição, né? Assim como a gente compreende que o machismo, o racismo são fenômenos da estrutura da sociedade cujo passado foi escravocrata, ou seja, a nossa sociedade ela é machista e ela é racista, não por acaso, é porque tem uma história aí de asseguramento dos direitos das pessoas que são racistas e machistas e que a gente vai tentando destituir do poder há muito tempo e às vezes a gente não consegue fazer como que tem que ser feito, que é a gente lutar contra isso, todo mundo junto, para que todo mundo junto consiga fazer frente a esses seres sem caráter que se pautam no preconceito para dizer aquilo que a gente é ou pode ser. Então, assim, no sentido de poder pensar isso, que é a gênese da tocaia, a gênese da emboscada, é que eu vou passar a apresentação que eu fiz no congresso durante a quarentena, para que vocês possam pensar comigo como se proteger para não acontecer com vocês isso que a gente vê acontecendo com os indígenas no
na nossa política, na política brasileira. E, só para terminar, é interessante a gente considerar que, em função da filosofia, a história da filosofia, a gente está aqui tentando enunciar, tentando, né? A gente está enunciando, de fato, uma forma de pensar diferente dessa tradição. Por quê? Porque, como a gente começou dizendo, o paradigma para pensar a ética na antiguidade clássica, com os gregos, é o bem. Então, o bem, a gente deve agir conforme o bem. Platão, ele não chega a pensar, não, a gente precisa se precaver para não acontecer tocaia com a gente. Ele pensa que, uma vez você agindo conforme o bem, essa proteção vai acontecer naturalmente. Ainda que só espiritualmente. Então, espiritualmente, se você age conforme a justiça, conforme a bondade, conforme a beleza, você vai se proteger espiritualmente disso que é a tocaia ou a emboscada. Assim também, conforme os filósofos medievais e que colocam aí Deus como orientação fundamental, e os filósofos modernos que colocam aí que se você estiver agindo em conformidade à lei, você vai conseguir se livrar das tocaias. Isso não é o que acontece na obra de Guimarães Rosa. Né? Guimarães Rosa, para você conseguir alcançar a proteção com relação às tocaias, às emboscadas, você precisa ser astuto, você precisa ter astúcia. E aí eu faço uma leitura de um conto do Guimarães Rosa chamado O Recado do Morro, para pensar como nessa obra a gente tem aí uma forma de se orientar para não se deixar tomar pela tocaia e as emboscadas das pessoas que são racistas e machistas.